Bem-vindo ao canal Mas Carlos Story. Aqui atrás de mim já tá o Planeta Azul, que é a bolha. E essa vai ser uma bolha muito... que é o Kaká Diniz, que é meu irmão. Assistam, vale muito, muito a pena se assistir, de verdade, mesmo. Que vai ser massa. Bota o fone de ouvido, relaxa, sem pressa, sem agonia, entendeu? E assista do começo ao fim. Vai mudar muita coisa aí na sua cabeça aí, de verdade. Afinal, ele foi meu primeiro empresário, do Whindersson. Mudou aí também a carreira da Simone. O cara é um gênio, sabe? Você tá por fora. Assista-se, vamos lá. Carlos Henrique, E aí, preparado? irmão? Tô mais que pronto. Você me chamou, eu tô pronto pra me Caramba, várias vezes não deu certo, né, amigo? Foi. É porque era pra ser hoje, né? Diga aí, Vai ser incrível. tá todo mundo Algo ansioso. guardado especial pras pessoas. Vamos embora? Bora, tô pronto. Esse aqui é o nosso Planeta Azul, né? Ficou lindo isso aí, hein? Parece pequeno por fora, Meu mas Deus, não ficou lindo? Lindo, lindo, lindo. A gente tem outra atmosfera aqui. Você sabe uma coisa que não tem? As pessoas não têm dimensão do que realmente é isso aqui depois que vem aqui. Não tem. Eu olhava na câmera, na tela de um telefone é uma coisa, mas pessoalmente é incrivelmente maior. Então, daqui a 10 minutinhos a gente tá aqui, tá bom? Vamos. Boa noite, bolha! Gente, prazer vocês aqui, hein? É o seguinte, essa bolha vai ser bem especial. Tô vendo que veio pessoas que já participam lá com o Kaká. Dá um tchauzinho aí, certo? E tem muita gente aqui, muitos casais. Olha quem tá aqui. Por causa de você que a gente trouxe o Kaká nessa temporada, você sabe, né? Da Tassi. Tá seu esposo, Tassi? É, meu esposo. É? Meu Deus, que gata, hein? Você acompanhou aqui esses dias a história dela? De companheira, minha esposa, né? Óbvio. Né? Menina. E aí, bem-vindos, amigos também, casais, todo mundo aqui. É o seguinte, nessa bolha a gente vai receber hoje ele que foi meu empresário no início, caramba, ele foi sensacional na minha vida, na vida do Whindersson, na vida de tantas pessoas, gerindo agora a carreira da Simone Mendes muito, muito poderosamente. Depois de um término aí, né, que todo o Brasil acompanhou, de duas cantoras maravilhosas, ele junto com ela conseguiu fazer a carreira. Eu acho que é a primeira vez que uma dupla se separa e alguém continua fazendo tanto sucesso como ela fez. Então ele é um profissional absurdo. E também tem mudado a vida das pessoas aí com tudo que ele tem para contribuir, né, Zó? Então eu recebo com muito carinho Kaká Diniz aqui na bolha com a gente. Cara, obrigado por ter topado, hein? Obrigado eu por estar aqui. A gente tentou tantas vezes, mas agora deu certo. Agora deu certo, de verdade. Olha quanta gente veio. Acho que foi a bolha mais preenchida essa, hein? Ele não une pessoas, ele une propósito, né? E se vocês estão aqui hoje é porque a gente vai ter algo muito especial para poder compartilhar. Afinal, o rancho acabou, mas a bolha, ela está só começando. A bolha é o momento da gente poder ressignificar a nossa identidade, entender quem realmente somos, o que a gente precisa mudar da nossa mentalidade para a gente poder ir para um próximo nível. A gente que escuta tanto essa mudança de mentalidade, mas muitas vezes de forma banalizada, hoje a gente vai fazer uma coisa bem imersa e profunda, o que realmente traz transformação para nossas vidas, né? É sobre recomeçar, é sobre um recomeço. E se a gente pudesse recomeçar hoje? Se você pudesse recomeçar hoje, o que você faria? Faça uma pergunta para você mesmo. Se a gente pudesse recomeçar a partir de hoje, o que você deixaria no passado? E o que você levaria para o seu futuro? Você consegue responder isso na sua mente agora? Pensa tudo que você traria de bagagem do seu passado. Coisas que realmente são valores para a sua vida. Coisas que mudam destinos. Coisas que moldam o futuro. Mas o que você gostaria hoje de deixar lá no passado? Muitas vezes um peso que você carrega que você não precisa carregar. Muitas vezes um fardo que tem te cansado, tem te adoecido, tem te destruído emocionalmente. Muitas vezes você acorda naquele efeito automático, o piloto automático que você continua acordando e vivendo a mesma coisa o tempo todo. Tudo aquilo que você não ressignifica na sua vida, você começa a viver novamente no dia seguinte. E se? O e se é uma pergunta que a gente faz o tempo todo na nossa mente. E se eu tivesse feito isso? E se eu pudesse começar tudo de novo? E se eu pudesse ter uma nova chance? E se eu pudesse pedir um perdão? E se eu pudesse abrir minha boca para perdoar? E se? E se na minha infância eu pudesse ter aproveitado um pouco mais e brincado mais? E se eu pudesse ter aproveitado os meus pais enquanto eles estavam aqui e agora não tem mais tempo para eles, porque eles já não estão mais aqui?
E se? Pensa um pouquinho. Ressignificar a história significa a gente poder olhar para dentro e entender quem realmente somos de verdade. Ressignificar nossa história significa a gente poder compreender para que nós viemos aqui para a Terra. Todos nós temos uma missão. Eu levei anos para descobrir qual era essa missão. E falo para vocês, no fundo do meu coração, pode abrir o olho. Eu vou falar uma coisa sem demagogia nenhuma. A gente tenta transformar o que está fora, mas esquece primeiro de mudar o que está dentro. E a gente só consegue alcançar os objetivos que a gente quer, e muitas vezes dele é financeiro, porque todo mundo está atrás de mudar a vida do mundo, né? É maravilhoso ter dinheiro. E a gente vive uma era hoje em que as pessoas elas começam a boicotar até quem tem dinheiro. Para as pessoas serem bem-sucedidas, você sempre está expondo alguém que não é bem-sucedido. Todo prédio reto denuncia um prédio que é torto. É por isso que as pessoas bem-sucedidas são tão atacadas. Você nunca vai ver ninguém acima de você falando de você. É sempre quem está abaixo. E enquanto a gente não ressignificar a nossa verdadeira história, nós vivemos escravos de uma coisa, da opinião do outro. É por isso que tem gente que está travada até hoje, no lugar onde não gostaria de estar, trabalhando num emprego que nunca quis, vivendo uma vida completamente medíocre, vivendo de forma mediana. E se? E se? E se eu tivesse feito diferente? E se o Reinaldo um dia não tivesse se tornado protagonista da vida dele? E se? E se? E se eu não tivesse tomado as rédeas da minha própria vida e tentado ressignificar aquilo que realmente traz transformação? O dinheiro é muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ele não resolve tudo. Quem quer ser feliz aqui um dia? Não vai ser. É chocante. Porque felicidade não é ponto futuro, é ponto presente. Se você não decide hoje ser feliz, amanhã talvez você não tenha essa chance. E se? A decisão, por mais que o mundo não impõe a condição da gente ser feliz todo dia, a gente precisa decidir hoje mudar. Eu venho aqui para o rancho, para a bolha, com o visto do Carlinhos, mas eu venho para cumprir um propósito. Porque hoje eu poderia estar na minha casa, com minha família, minha esposa, meus filhos, e hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho o direito de escolher onde eu quero estar. Mas eu escolho estar aqui por um motivo. Porque esse é meu propósito. Mas lembra de uma coisa, a nossa vida não é decidida pela forma que começa, é pela forma que você conduz no meio do caminho. O início não decide o final, nunca. Hoje as pessoas me conhecem. Que seja o Cacá marido da Simone, que seja o Cacá empresário, que seja o Cacá mentor. Mas esse mesmo Cacá instalava película automotiva em carro. Esse mesmo Cacá foi frentista. Esse mesmo Cacá vendia estopa automotiva em oficinas mecânicas. Enquanto todos os meus amigos estavam na melhor fase da vida deles, filhinhos de papai, vivendo sobrenatural, eu muitas vezes ia lá abastecer o carro deles enquanto eles estavam lá bebendo uma quinta-feira se preparando para ir para uma festa. Mas teve uma grande diferença em tudo isso. Eu escolhi um destino diferente para a minha vida. Meus pais são separados depois de 36 anos de casado. Meu casamento não separa. Como você tem certeza, Cacá? Meu casamento não tem plano B. Olha que coisa doida, era só 1 hora, né? Aí o pessoal pediu, Carlinhos, deixa, por favor, continua, eu tô impressionado. Sabe o que isso é o dom da palavra? Tem gente que tem o dom da palavra, sabe? Tem gente que realmente vai fazer as pessoas ouvirem. Coisa que você não ouvia nem da sua mãe, do seu pai, de amigos. Eu tô impressionado, esse cara é próspero, tá? Eu já sabia, né? Tanto é que eu aceitei que fosse meu primeiro empresário, inclusive. Mudou minha vida toda. Amanhã tem mais, tá? Não, essa foi a primeira bolha que eu não fiquei com sono na vida, que eu queria mais. Essa foi a primeira de todas. Eu tô aqui a 4ª edição, essa é o quê? A terceira bolha? E eu fiquei impressionado, sabia? Sabe por quê? Porque é alguém que eu vejo todo dia. Brito, eu fiquei chocado, sabia? Essa foi a primeira bolha que eu não fiquei com sono, que eu posso ser sincero. Gostaram, meninas? O Cacá já é nosso amigo, já é de casa, mas eu fiquei assim, babando. Eu não dava nada. Eu não pisquei, pô. Brincando, eu dava tudo. Amanhã tem mais. E outro chorou tanto, Diego, diga aí. Eu vi. Chora demais, meu Deus do céu. Chegou a estar com Segurei também pra não chorar hoje. Não, passou muito rápido. Os outros eram assim, rápido, assim. Foi muito foda. Melhor. O dele tá sendo incrível. Que bom, porque eu quero que ele seja o maior. Ele tem muito conhecimento pra ensinar. Chorou, não foi nenhuma, não. Quando fala de filho, não tem como uma mãe chorar, não. Imagina, cabelo bonito. É o seu mesmo? É mesmo? Passado, Lady. Amanhã a gente vem de novo, viu? Você deixou pra Não, amanhã todo mundo volta. Amanhã vocês voltam ou acabou? Com certeza. Gostou, Reinaldo?
Amei. Foi incrível, não foi? Incrível, incrível. Assado, viu? Nem Thalita, gostou? Eu tava aqui consolando o Diego, que tava chorando, ó. Show. É legal, eu acho. Amanhã tem mais e é mais forte ainda. Sabe por que é legal? Porque eu acho que as famílias têm que voltar pro eixo de uma vez por todas, né? Entendeu? Dá pra gente se divertir, ter uma vida saudável em família, né? Já nem eu te amo, o povo diz mais, que parece que virou uma ofensa, né? Um grande problema dizer eu te amo. Tô passado. Cacá, você arrasou, viu? Menino, não dava nada, você acredita? Amanhã a gente volta. Amigo, passou muito rápido. Eu chorei tanto que eu tava quase soluçando. Você falou que ele era bom, mas não sabia que era tão. Eu chorei, foi brincadeira. Mas acho que ele vive também o que ele fala, né? É justamente porque ele é diferente, real. né? Ele é real. Tem gente que fala que não vive, aí quando a pessoa vive, aí chega com verdade. E dá pra ver sinceridade na fala, que ele é real. E eu nunca chorei, sempre eu ia pro negócio desse e ficava com sono. Era um sono. E a única bolha que realmente eu prestei atenção no começo e ao final foi mais você ainda. Amanhã tem mais. Amanhã vai ser mais forte. Fica ligado e vem participar na bolha, porque daqui a pouquinho, às 7 horas em ponto, eu tô ao vivo lá e tô esperando bem. Como é que tá se sentindo, fazendo o Brasil todo assistir essa bolha? Cara, eu fiquei impressionado com os depoimentos, a quantidade de gente que gravou vídeo. Porque assim, você sempre vê o print às vezes e um comentário, mas a quantidade de pessoas que gravaram vídeos chorando, se assim, Cara, deu um testemunho de transformação. E foi impressionante até pra gente, tá? Porque, caramba, tá todo mundo aqui desde manhã me perguntando, daqui a pouco tem mais, viu? Você sabe que eu falei pro pessoal na bolha ontem algo que é uma verdade sobre a essência aqui do rancho, né? O rancho ele promove esse entretenimento, essa euforia, essa brincadeira, mas a bolha é aquele recado. A partir de agora a vida continua, mas precisa de um direcionamento. Brincar, se divertir, mas a partir de agora a gente vai te dar o caminho para você transformar a sua vida. Então, a bolha me ensinou muito ontem, cara, vendo o olhar das pessoas, escutar o testemunho. Então até daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Que temporada diferente, né, gente? Tava comentando aqui, eu acho que de todas, Cacá, essa foi a temporada mais diferente. Mas eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi a live de São João, sabia? A live de São João, porque foi uma renovação do São João do Nordeste, que é uma coisa que a gente que é nordestino sabe quanto nossas quadrilhas, a nossa tradição estava sendo esquecida, entendeu? Era muito talento bom, muita gente incrível, e o nordestino não dando valor. Eu acho que trouxe um... Você sabe que eu falei isso hoje na Francês FM lá com o JHC, o prefeito, que você resgatou a essência da cultura local, né? Você está dando voz, muitas vezes o empresário ele enxerga o evento, o faturamento, o que eles vão ganhar, mas esquece muitas vezes daquele produtor local, aquele cara que tem as quadrilhas, né, das festas juninas, e você resgatou essa essência e foi incrível, cara. Você deu voz aquelas pessoas que talvez em algum momento estavam esquecidas. Essa temporada ela foi muito diferente de todas, assim. Foi embaixo de chuva, mas tem que falar. Começamos com chuva, terminamos com chuva. Chuva de bênçãos, né, gente? Meu Deus do céu. Olha a bolha como tá linda. Para tudo, desmarca tudo, pega o fone de ouvido para começar o segundo e último dia de bolha, tá? Então, aproveitem muito, certo? Pode desmarcar, vamos embora. Vocês voltaram de novo, então gostaram, não foi? Né? Diga. Foi incrível. Foi muito bom. Hoje o povo falava disso na academia. Boa noite, gente! Pensei que não vim hoje. Gente, bem-vindos, hein? Cacá, cara, aqui, meu, que foi isso, hein? O Brasil inteiro pedindo essa segunda noite. 9 horas da manhã, todo mundo. A bolha, cara, é só à noite. A gente tem mais, hein? Hoje vai ser mais forte ainda. Então vamos embora. Salve de palmas, Cacá, de com a gente na bolha. Como foi a experiência de ontem? Foi boa? Maravilhoso. Refletiram? Eu falei, eu vim aqui para trazer desconforto para vocês, mas é um desconforto bom. É um desconforto que faz a gente refletir sobre a vida. O Carlinhos estava conversando ali comigo nos bastidores, ele disse assim, cara, cada coisa que você falou ali, eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente tem consciência de que sabe algumas coisas, mas outra pessoa vem te dar uma chacoalhada ali e você diz assim, eu podia ter pensado nisso de outra forma, né? E é esse o recomeço que eu faço todos os dias. Tem uma coisa que eu aprendi de Deus que é completamente transformadora na nossa vida. Deus tem muito mais fé em nós do que nós temos em Deus. Pergunta assim, por quê? Por quê? Porque quando a gente acorda, Deus está dando uma nova oportunidade para a gente fazer tudo diferente. É Deus dizendo assim para você, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você é capaz de mudar, eu sei que você é capaz de recomeçar, então faz tudo diferente. Eu te dou uma nova chance, porque no dia que ele desacreditar em você, você nem acorda. No dia que ele achar que você não tem, nunca mais você vai estar aqui para contar essa história. Então Deus tem muito mais fé na gente do que a gente tem fé nele.
Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que as nossas decepções, quando fazemos com alguém, a primeira pessoa que a gente decepciona, que a gente peca, é contra Deus. Não é contra seu marido, não é contra sua esposa. Quando eu não traio a minha esposa, eu não estou deixando de pecar contra ela. Porque eu tenho um mandamento muito antes da existência da minha esposa. Você vai ver que em nenhum livro, nenhuma lei, nada diz assim, é proibido trair. Mas o mandamento exige. Então tudo nasce do livro milenar, esse livro que dá o direcionamento das nossas vidas. É por isso que a gente precisa acordar e recalcular nossa rota o tempo todo. Então hoje, diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, a gente vai novamente dar uma chacoalhada em vocês para que a gente possa recalcular nossa rota. Só que hoje vai ser de uma maneira mais profunda ainda. Estão preparados? Sim! O único convite para vocês é que vocês possam estar com o coração completamente aberto. Então, cada um de vocês sabe quem são vocês, o nome de vocês, mas lembra, daquela porta para fora ficou tudo aquilo que aprisiona vocês, tudo aquilo que amarra vocês, tudo aquilo que dá um nó na garganta de vocês. Aqui vocês estão como pessoas falhas, pessoas cheias de defeitos, pessoas cheias de pecados, assim como eu também sou, mas a gente está aqui para se reconectar. Se reconectar no nosso espiritual, no nosso pessoal, se reconectar na nossa transformação. Estão prontos? Sim. Fala assim, ó, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. A partir de hoje, eu construo uma história totalmente diferente. Porque eu sou filho amado de Deus. Filha amada de Deus. E não é o início da minha história que determina como ela acaba. Quanto a gente, amanhã à noite eu quero que você volte aqui, certo? Eu e você amanhã à noite. Tá, Lucas? Você traz ela até aqui, né? Ok. Obrigado por assistir, inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhum vídeo.